representantes do governo federal, entidades comerciais, empresariais e parlamentares da Amazônia vão percorrer a BR-319 na próxima semana. Eles vão partir de Humaitá, no interior, segunda-feira, em direção à capital, Manaus. O objetivo da caravana é realizar diligências ao longo da rodovia para tentar convencer o IBAMA a liberar as obras de recuperação do trecho central da estrada. Inaugurada há 40 anos, a BR-319 tirou Roraima e Amazonas do isolamento. A rodovia passou a ser a única ligação por terra entre esses estados e o restante do país. São mais de 800 quilômetros que ligam Manaus a Porto Velho, de onde é possível acessar rodovias para outros estados. O problema é que, por falta de manutenção, um trecho de aproximadamente 400 quilômetros no meio da rodovia ficou intransitável. Assim, Roraima e Amazonas voltaram a ficar isolados e dependentes dos transportes fluvial e aéreo. Em 2005, o governo federal anunciou a recuperação da BR e os trabalhos começaram em 2008. Mas em 2009, o IBAMA embargou a obra, alegando riscos à preservação da floresta. Desde então, o DENIT já investiu mais de 80 milhões de reais na elaboração de estudos de impacto ambiental, mas ainda não conseguiu convencer o Ministério do Meio Ambiente a conceder as licenças. O ministro dos Transportes garantiu este ano que, quando o impasse for resolvido, não faltarão recursos para executar a obra. Nós só precisamos das licenças ambientais. É preciso ter esse entendimento do IBAMA de que o DENIT fez todo o possível, já deu todas as condições de segurança ambiental e que nós possamos recuperar essa estrada tão importante e sonho dos amazonenses durante tantos anos. Em audiência pública realizada recentemente no Senado, o diretor-geral do DENIT defendeu a recuperação por completo da estrada. Nós temos que ter uma visão, uma percepção do Brasil, de soberania, de integração. Nós não podemos condenar brasileiros a viverem isolados do seu Brasil. Para o vice-presidente da Comissão de Agricultura do Senado, que vai participar das diligências ao longo da BR-319 na próxima semana, um dos objetivos da iniciativa é ouvir o que pensam os amazônidas que vivem ao longo da rodovia. Esse é também um dos pontos importantes dessa nossa diligência, é fazer essa interação, é ouvir a sociedade, ouvir aquelas pessoas que moram, que vivem ao longo da BR-319. Manaus realiza a 13ª Reunião Nacional de Pesquisa em Malária. Na ocasião, a Prefeitura afirmou que irá trabalhar de maneira conjunta com o governo do estado na prevenção da doença. O Fórum Nacional foi realizado pela Fundação de Medicina Tropical no Palácio Rio Negro, centro da cidade, com a presença do secretário nacional de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Durante a palestra de abertura do evento, o secretário do Ministério da Saúde sinalizou que o governo federal aumentará o repasse para as ações de combate à malária e à dengue no Amazonas. Prefeitura e governo do estado trabalharão de maneira conjunta na prevenção das doenças na capital. E vamos trabalhar muito, vamos ver, está chegando a hora das chuvas, trabalhar a dragagem de igarapés para evitar inundações, evitar que venham as doenças das inundações, enfim. É um trabalho muito grande, a nossa região ela tem dificuldades, ela é sob alguns aspectos inóspita, apesar de linda. E nós temos que enfrentar isso de maneira muito conjunta. Este ano, Manaus ganhou o Prêmio Nacional Controle da Malária. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, novas tecnologias serão adotadas para baixar ainda mais o número de casos de malária na capital, principalmente nas áreas rurais e ribeirinhas. Nós iremos trabalhar nessas áreas, garantindo fundamentalmente o acesso dessa população ao diagnóstico precoce da doença e o tratamento imediato. O encontro de pesquisadores de todo o país tem o objetivo de definir prioridades para o desenvolvimento de novos estudos que auxiliem na terapêutica da malária no Brasil. No Amazonas, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados quase 69 mil casos de malária, sendo o município de Eirunepé o de maior incidência da doença. O Amazonas tem uma fundação de medicina tropical, tem uma fundação de vigilância em saúde, que trabalham harmonicamente, em conjuntos, e tem um trabalho muito grande junto com as prefeituras do interior e aqui em Manaus um trabalho muito forte com a prefeitura de Manaus, o que fez com que nós conseguíssemos derrubar os índices de malária e de dengue.
Já Rio Branco é uma das 157 cidades brasileiras com risco de dengue, segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. Para evitar novos casos, a população passou a ter alguns cuidados. Confira. Ela deu um sintoma, ela dá uma canseira, dá dor de cabeça, dá o sintoma no estômago, tá vendo? E dá uma febre lenta, tá vendo? Estes são apenas alguns sintomas da dengue e sobre o assunto, o seu Francisco conhece. Já vivenciou a doença na pele por 3 vezes, uma delas em seu estágio mais perigoso, a hemorrágica. Segundo estudo realizado pelo levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, o Acre está na zona de risco para a dengue. Segundo o levantamento, 3 capitais brasileiras fazem parte das 157 cidades que estão em situação de risco. Entre elas, Rio Branco. Ainda segundo o levantamento, 11 capitais estão em situação de alerta e 6 em situação favorável. Para auxiliar no combate à doença, o Ministério da Saúde assinou uma portaria repassando mais de 2,5 milhões de reais para o Estado. A intenção é tirar do perigo as cidades que possuem mais de 4% das casas pesquisadas com larvas do mosquito. A esposa de seu Francisco, dona de casa Raimunda Sampaio, diz que esforços já são realizados para evitar o problema. O que eu estou fazendo é se cuidando, limpando o quintal, né, as caixas d'água, lavando, cuidando, não deixando vaso estampado, cobrindo tudo, é só isso que a gente faz. 3 vezes eu acho que já tá bom, né, seu Francisco? Eu espero que sim, né? Sem dengue mais. Sem dengue mais, né? Isso é o que esperam todos que estão assistindo essa reportagem, mas, como sempre, cuidado com a dengue depende mais são das pessoas, é da população, e por isso você deve fazer sua parte, evitando assim deixar a água parada em alguns cantos. Outubro foi o 3º mês seguido de alta na geração de empregos em todo o país. O dado é do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Em relação às demais regiões do país, o Norte ocupou a última posição em contratações com carteira assinada. A criação de empregos com carteira assinada manteve crescimento. Em outubro foram abertas mais de 94 mil vagas em todo o país, um aumento de aproximadamente 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Os setores que mais geraram empregos em outubro foram indústria de transformação, construção civil, comércio e serviços. Por regiões do país, o destaque ficou por conta do Sudeste, com mais de 946 mil empregos com carteira assinada, enquanto o Norte ocupou a última posição, com quase 81.700 postos de trabalho. Na região, destaque para o estado do Pará. Amazonas ocupou a 2ª posição. Em seguida, Rondônia, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. No próximo bloco, a empresa aérea começa a operar voo direto Manaus-Lisboa a partir de 2014. Nós voltamos já já.